Mauro, antes tu comentou sobre as cotas. As cotas já estão plenamente sedimentadas ou ainda é uma batalha do movimento Não, não negro? estão plenamente sedimentadas, até porque, por exemplo, provavelmente esse ano no Supremo Tribunal Federal vai ser novamente, vai ser analisado, vai ser julgado as cotas nas universidades públicas, né? Eu sei que está dentro de um- da pauta desse ano do Supremo Tribunal Federal, então é uma coisa que ainda não está totalmente sedimentado, existem muitas divergências quanto a isso, até desde a própria caracterização do que é negro no Brasil, né? Do que é afrodescendente no Brasil. Mas eu te digo o seguinte, assim, que hoje nós já podemos ver um resultado. As cotas sociais já deram um resultado, que é o ProUni. Hoje nós vemos em universidades particulares um número, não, eu não chego a dizer que é expressivo, mas um número bem maior de negros do que havia antes dessa possibilidade. E mesmo nas universidades públicas, onde tem cotas raciais, nós vemos também negros onde não existia. Nós sabemos que isso é um processo ainda incipiente, ainda está no começo, com muitas, mas isso reforça a nossa convicção que as cotas são importantes. É importante tu colocar que os negros tenham essa oportunidade de ocuparem espaços que de outra forma seriam muito mais difíceis, não digo impossíveis, né? Mas muito mais difíceis. Pois é, e quais são os resultados que tu percebe desde a implantação das cotas em 2000, se não me engano, 2003, né? E do ProUni? Eu vejo o resultado que eu vejo nas universidades, né? Quando eu circulo pelas universidades, eu vejo uma quantidade diferente, muito maior de negros. Por exemplo, eu me formei em 98 e na época que eu me formei, na universidade que eu estudei, eu sabia, pelo turno que eu estudava, eu sabia praticamente todos os negros que estudavam ali, né? Porque nós conhecíamos que eram poucos, né? Em sala de aula, acho que em 4 anos de faculdade, uma vez só que eu tive um colega negro. Nunca tive um professor negro. Então, essas coisas assim, hoje eu vejo assim, né, essa universidade, eu sei que tem, eu sei porque através da ONG que eu participo, nós temos uma parceria assim de longa data. Existe um núcleo de estudos da questão negra, existem professores negros atuando, são poucos, mas existem. Eu vejo que existem alunos né, negros assim, numa quantidade que na minha época não existia. Então eu consigo perceber essa diferença. Então, quer dizer, se não fosse as cotas, não está numa situação ideal, mas se não fosse as cotas, ainda seria pior. Isso que nós temos, assim, quando eu estou falando universidade privada, eu estou falando de cotas sociais, ainda nem falo ainda de cotas raciais. Ainda se tivéssemos cotas raciais, essa possibilidade seria maior ainda. Mauro, segundo os indicadores do IBGE, a população negra tem aumentado. Isso significa que o orgulho negro aumentou, ou os negros estão mais conscientes de sua cidadania? Sim, porque o IBGE utiliza o sistema de autodefinição, a pessoa se autodefine. Então, como no Brasil é um país de um índice grande de mestiçagem, historicamente, assim, as pessoas, os não brancos, né, se colocavam como brancos, né? Tu era mestiço, tu se dizia não negro, né? Ou tu se caracterizava como mestiço, como pardo, como mulato. Hoje em dia não, assim, a gente vê que muitas pessoas se caracterizam, se autodenominam, né, negras, né, mesmo sendo pardas, mesmo sendo mestiças, mas se denominam negras, até porque essa autodenominação ela envolve o quê? Envolve todo um fator cultural, né, um autorreconhecimento, uma autovisão, uma visão de si mesmo, né, tu te colocar num lugar no mundo, tu achar um lugar para ti, né, e isso vem através de toda uma conscientização, né? Então,
Isso tem refletido nos índices do IBGE, né, que as pessoas estão se autodenominando mais como negras. Isso faz do Brasil ser o país de segundo maior população negra do Brasil, no mundo, né? Só Sim, perdendo para a Nigéria. através dessa autodenominação, hoje nós temos, eu acredito que já mais de, acho que em torno de 53, 54% da população já se autodenomina negra, então nós já temos uma população de maioria negra, e que seria o que hoje, com uma população de 160 milhões, mais de 80 milhões, né? Então seria, hoje é a segunda maior população, né, do mundo, depois da Nigéria, de população afrodescendente. Mauro, e qual a sua avaliação da lei que determina a obrigatoriedade do ensino da cultura africana nas escolas? E como tu vê os professores, de modo geral, qual a preparação dos professores, de modo geral, assim, como é que eles estão atuando dentro dessa disciplina? Bom, eu vejo assim, a lei, primeiro, ela é um marco. Ela é um marco importante dentro da nossa educação, porque a gente sempre tivemos um processo, uma educação fortemente marcado por uma matriz europeia, né? Primeiramente, assim, nós podemos dizer assim, isso é um olhar que a escola brasileira está fazendo para si mesma, ou melhor, que a escola brasileira está fazendo para o Brasil, que tradicionalmente isso não ocorre. Eu mesmo sou professor de história e tradicionalmente no nosso currículo escolar nós trabalhamos assim, 70% sempre se trabalhou com história geral e não história brasileira. Então nós sempre voltamos um pouco as costas para a nossa história brasileira. E esta lei, ela tem esses dois componentes. Primeiro, nos faz trabalhar mais história do Brasil. No caso de história, especificamente, mas de uma maneira a cultura brasileira. E nos faz também trabalhar, nos voltarmos para essa questão que é tão característica, tão importante na nossa formação, né, da nossa cultura, da nossa nação, que é a questão da participação não só negra como indígena, que a lei também trabalha a questão, a cultura e o povo e os povos indígenas, que é muito importante, porque esse conhecimento, um país, uma nação, ela se forma, né, através de alguns marcos, como o território, a questão da autonomia, da independência, mas também da sua cultura e do seu conhecimento, do seu autoconhecimento de história. E nós temos dificuldades para a implantação dessa lei, que é a própria formação dos professores, que nós tivemos uma formação eurocentrista. Mas eu percebo muitos avanços nisso. Mauro, antes tu comentou que na universidade não teve nenhum professor negro, né? São raros os exemplos de negros na esfera do poder, né? Seja em qual seja. De que modo se pode mudar isso, transformar esta situação? Através de cotas. Através de cotas, sem dúvida alguma. Eu acho, primeiro, tu estabelecendo critérios de oportunizando uma maior democracia no acesso à educação, né? E quando eu falo assim, essa democracia, nós não podemos ser ingênuos ou sermos... quando nós entendemos assim, podemos dizer, mas a escola é pública e aberta a todos. Mas nós sabemos que as coisas não ocorrem exatamente assim. Por exemplo, a escola privada, ela é cara, então aí nós temos que já delimita, diminuir o acesso às populações menos, economicamente menos favorecidas, e aí nós temos praticamente quase toda a população negra. A escola pública, a universidade pública, o acesso, ele concorre entre alunos e oriundos de escolas públicas com alunos que vêm de escolas privadas, e isso também estabelece uma desigualdade nessa concorrência. Então, tu estabelecer cotas, primeiro, tu iguala, de certa forma, os desiguais, né? Que isso é uma função do Estado. O Estado tem que dar essa condição de igualdade, né? Não havendo
no mundo, na situação real, essa igualdade, o Estado tem que prover formas de garantir essa igualdade. Havendo essa igualdade, então, essa concorrência aos cargos, a melhor educação, a mesmo cargos públicos, ela se torna mais democrática. E isso vai garantir o acesso a negros, a indígenas, populações pobres, de uma maneira geral, a esses espaços sociais. Mauro, o que realmente mudou com a implantação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, isso em 2003? A institucionalização, assim, o que já há muitos anos era feito através dos movimentos de ONGs, né? Essa luta por uma legislação, pelos espaços mais democráticos de acesso, né, de oportunidade. Isso, o Estado, quando ele cria essa secretaria, ele sinaliza que ele reconhece a existência dessas desigualdades. Essa é a primeira coisa, talvez a mais importante. É um reconhecimento pelo Estado brasileiro que existe o problema. E isso foi uma luta de muitos anos, né? Nós temos, assim, quando a gente fala em movimentos negros, muita gente pensa assim que isso começou nos anos 80, não. Aí nós temos, isso vem desde o movimento abolicionista, né? Vem desde do século XIX, né? E que passa por todo o século XX, essas organizações, em momentos em que tiveram maior espaço, ou menos espaço, essa é uma luta constante. Não foi uma luta que apareceu nos anos 80, nos anos 90. E só que o Estado, ele sempre assumiu uma lógica, assumiu uma ideologia que no Brasil não tinha racismo, que o Brasil era uma democracia racial. Inclusive, qualquer pensamento ou manifestação contrária a isso era um crime contra a pátria. Era considerado um crime contra a pátria. Então, quando o Estado diz que cria uma Secretaria de Igualdade Racial, ele diz assim que ele reconhece a existência desse problema, a existência do preconceito e do racismo e dessa desigualdade no Brasil. Então, isso é um marco muito importante. As políticas que até então que vieram, elas são políticas de aplicação de um consenso difícil, né? O próprio Estatuto da Igualdade Racial ele foi aprovado, mas não na sua formatação inicial e com alterações assim que deixaram ele sim, extremamente prejudicado, né, na sua capacidade de agir sobre, né, de uma forma efetiva, provocando uma mudança social, uma mudança nessa questão. Mas foi, na época, o que foi possível fazer, né? Eu até entendo, mas isso diz o quê? Isso mostra o quê? Que é um processo, né? E que nós devemos cada vez tentar engajar mais pessoas, tentar criar consensos em torno disso, né? Mas é uma luta assim que ela permanece e é muito difícil.